de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar, espero o dia assim, espero, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Boa noite a todos, a você que está aqui no nosso templo, na casa do Senhor, seja bem-vindo. E a você também, que está aí na sua casa, mais uma mensagem do Senhor para você. Uma boa noite a você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com sua vida, que realmente você já tem experimentado, com certeza, muitos milagres de Deus neste momento de crise. E os milagres, eles só aparecem quando nós estamos em dificuldades. Quando tudo vai mal, Deus opera e, com certeza, traz libertação e conforto para a sua vida. Nós temos alguns avisos a dar. Nossa igreja, ela não parou. Nossa igreja continua em plena atividade. Estamos aqui na quarta-feira, às 15 horas, numa reunião de oração. Estamos sentindo falta de algumas irmãs. Irmãs, venham orar conosco. Quinta-feira, hoje, às 19h30, o nosso templo está aberto, aqui na Árvore Grande. Estamos aqui também no estudo da palavra e também na reunião de oração. Domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui, falando que Deus colocou no nosso coração. E também domingo, às 19 horas, estamos aqui no nosso templo, falando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração também. Só lembrando que nossa doação de alimentos, ela continua nativa. Precisamos que os irmãos tragam, com certeza, um alimento para que possamos completar as 30 cestas que nós queremos doar para as pessoas à nossa volta. Lembrando também a você que é membro da nossa igreja, a conta do Banco Itaú já está passando aí na nossa página. Se você tiver dificuldade em trazer o seu dízimo à casa do Senhor, faça uma transferência que, com certeza, Deus ama a quem dá com alegria. E você também que está nos assistindo, se quiser participar do nosso ministério, aqui em Pouso Alegre, com certeza algumas pessoas estão assistindo a nossa gravação, será bem-vinda a sua contribuição também. Nós vamos orar, para que Deus nos abençoe muito. Coloque a sua necessidade
diante do Senhor. Fale para o Senhor o que está no seu coração. Esse é o momento, né, de nós colocarmos a nossa dificuldade, a nossa incerteza, tudo aquilo que Deus quer falar com você, é agora, é hoje. Nós precisamos crer nisso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado com a tua igreja, e o Senhor tem falado com tantas pessoas que assistem, ó Deus, a nossa mensagem. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo está aqui, teu Espírito Santo tem liberdade, ó Pai, para agir em nosso meio, a tua palavra tem nos confrontado com aquilo que nós estamos vivendo hoje, e ó Deus, nós queremos confiar no Senhor, nós queremos aprender todos os dias da nossa vida, viver na dependência de Deus. Pai, nós não somos nada diante do Senhor. O ser humano não é nada, Senhor. Até para o ar que nós tanto necessitamos, vem do Senhor. Tudo vem do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, nos abençoe neste culto de adoração ao Senhor. Meu Pai, esteja presente aqui. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, na minha vida, na vida de quem vai estar nos ouvindo hoje também. Meu Deus, abençoe, ó Pai, a cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante, nós sempre temos falado que depois dessa, eu não gosto de falar pandemia, talvez essa crise que nós estamos passando, nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos diferentes. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que quem não muda durante a crise é porque não aprendeu nada. A crise ela não vem para nos destruir. A crise ela vem para moldar o nosso caráter. Eu, quando estava pensando sobre tudo esse momento que a igreja está passando, que a nossa igreja está passando, que várias igrejas estão passando, e o nosso clamor, o nosso desejo, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus volte para a igreja. Porque quando o Espírito Santo de Deus está no meio do povo, o povo tem alegria, o povo não tem medo, porque Jesus é nosso guia, Ele é nosso pastor e nada irá nos faltar. E é interessante que nós pensamos em crise, medo, nós estamos igual o povo de Deus lá no deserto. Viram tantos milagres, mas ainda estavam com medo de entrar na terra prometida, na bênção do Senhor. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo um momento assim. E eu queria pensar com você nessa noite. Nossa oração, nosso desejo, Espírito Santo de Deus, volte para a igreja. Por que eu pensei nisso tudo? Qual a razão de nós refletirmos nessa noite sobre isso? A volta do Espírito Santo de Deus para a igreja. É interessante quando nós pensamos que quando Deus, Ele fez nascer a sua igreja, Ele derramou o Espírito Santo sobre ela. Ele batizou a sua igreja com o Espírito Santo, Ele encheu a igreja com o Espírito Santo, e Ele ungiu também a sua igreja com o Espírito Santo, e em toda parte onde o Espírito de Deus estava, havia provas ou evidências que o Espírito Santo de Deus estava ali. E é interessante isso. E a minha pergunta nesta noite para você, a igreja hoje de Jesus, ela exibe, ela mostra essas evidências que o Espírito Santo de Deus está com ela. Nós temos essa marca que o Espírito Santo de Deus hoje, com o que nós estamos vivendo e passando, o Espírito Santo de Deus, Ele caminha conosco. É interessante, será que hoje a sua igreja está se movendo também? A igreja hoje, com a crise hoje, com a situação que nós estamos vivendo hoje, a igreja também está se movendo no poder do Espírito Santo de Deus. E é interessante também, se você é a igreja, você está vivendo e andando na plenitude do Espírito Santo de Deus. E é interessante quando nós pensamos nisso. Em Joel capítulo 2, Joel profetizou
que quando o Espírito Santo viesse, uma evidência dessa marca do Espírito Santo de Deus seria um ensino profético. Haveria muitas profecias dentro da casa do Senhor. Iríamos abrir a palavra de Deus e as pessoas iriam mudar seu pensamento, a sua maneira de agir, iriam passar a confiar mais e mais em Deus. E Joel descreve em Joel capítulo 2 como isso seria. E ele diz o seguinte, que os crentes mais velhos teriam sonhos espirituais. Isso é para nós hoje. Os crentes mais velhos, aqueles que se dizem ter uma maturidade cristã, aqueles que batem até no seu peito, tenho 30 anos de membro da igreja. Será que hoje eles estão tendo sonhos espirituais? E é interessante também que Joel fala que os mais jovens também receberiam visões do Espírito Santo de Deus. Joel capítulo 2. E é interessante também que o povo de Deus, Joel declara isso também, Joel capítulo 2, que o povo de Deus, irmãos, olha que coisa interessante, Joel capítulo 2 relata tudo isso, e Joel diz o seguinte, que o povo de Deus iria experimentar maravilhosos livramentos, e o povo de Deus iria seguir para uma grande colheita de almas. Joel capítulo 2. É interessante também que quando nós pensamos na palavra de Deus, em Isaías 32, versículo 15, Isaías profetiza que quando o Espírito Santo de Deus, ele cai sobre o povo, Isaías nos diz o seguinte, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por um grande bosque. O que Isaías estava dizendo? Quando ele fez essa profecia para nós hoje, para a igreja hoje, para você que está nos vendo, para você que está nos assistindo, que quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o Espírito de Deus se move, o que é deserto improdutivo se torna em um campo de colheita, um pedaço de chão morto. Ele vai ter uma grande abundância com frutos, e não será uma colheita temporária. Esse pomar se tornará um bosque, e será possível se colher fruto desse bosque ano após ano, e se edificar continuamente, acontecerá uma multiplicação. Você crê nisso? Com essa situação que nós estamos vivendo hoje, a igreja tem essa marca, essa evidência do Espírito Santo de Deus, que nós vamos colher e muito, e é interessante também que Isaías acrescenta, Isaías 32, versículo 16, o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Isaías 32, versículo 16, de acordo com o profeta. De acordo com o profeta Isaías, e com certeza nós estamos vivendo esse momento. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem, ele traz consigo também uma mensagem de juízo contra o pecado, e esta mensagem vai produzir na vida da igreja, na vida do povo de Deus, um espírito reto. E é interessante, quando nós olhamos a palavra de Deus, em Jó capítulo 1, versículo 1, há uma grande característica de um homem de Deus, de um servo de Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas quando isso acontece na vida da igreja, quais são as evidências hoje, nesse momento que nós estamos passando, e louvado seja Deus, que nós estamos passando por esse momento. Hoje nós podemos ver quem é a igreja do Senhor. Quem está querendo que o Espírito Santo de Deus volte para a igreja. E é interessante que quando acontece tudo isso, a pregação do pastor muda. Quando o Espírito Santo de Deus volta para a igreja, a pregação do pastor muda. Ele deixa de se conformar
com sermões mortos, com sermões secos. Pelo contrário, ele vai começar a pregar a genuína palavra de Deus, e a mensagem que será trazida vai vir para convencer a sua igreja. As pessoas que estão dormindo, agora elas entendem. Isso tem a unção do Espírito Santo de Deus. Ao mover do Espírito Santo de Deus na minha igreja, eu posso trazer os meus amigos agora, porque é uma mensagem de libertação, porque o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente aos corações daqueles que estão aqui também. O sermão muda, a adoração também muda, a música muda, porque nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus volte. Aí nós vamos entender que nós vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração irá fluir na vida da igreja. E onde há o Espírito Santo de Deus agindo, ele tem liberdade para salvar, para curar, para transformar e, acima de tudo, trazer libertação a todos aqueles que estão cativos. E é interessante também que o Espírito Santo, e eu creio nisso, que isso foi muito bom que nós acontecemos. Eu estou falando da minha vida. O Espírito Santo, ele começou o seu trabalho, não pelos membros da igreja. Ele começou o seu trabalho pelo púlpito da igreja. Se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, nós temos que esperar que o início dessa obra comece pelos pastores das igrejas. É interessante isso. Deus nos tratou, pastores, de uma maneira amorosa. Deus também nos convenceu de muita coisa que nós estávamos pregando, não estava de acordo com a sua palavra, não estava trazendo transformação na vida das pessoas. É interessante também que o Espírito Santo, na sua obra, o que ele vai fazer? Vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, Isaías não está falando aqui do único derramamento do Espírito, é aquilo que as pessoas estão esperando depois dessa pandemia, um grande reavivamento da igreja. Eu confesso que eu não estou esperando isso. Eu estou esperando uma mudança da igreja de compromisso com a sua obra. As pessoas vão mudar com compromisso com o Senhor. E aqueles que precisam entender estão mudando. Isaías está descrevendo algo que vai durar na igreja. Não um movimento oba-oba, não um grande movimento. É interessante que quando nós estudamos, eu estava fazendo faculdade de teologia, todo movimento que nós chamamos de avivamento, eles demoram uma média mais ou menos somente 5 anos. Eu gostaria até de escrever aqui a igreja com propósito. A média de igreja com propósito só foi 5 anos. Depois, nem se fala mais disso, e ainda falaram que era um grande avivamento. E o que isso deixou? Deixou confusão e muita divisão dentro da igreja. Isso não foi avivamento. Isso não foi o mover do Espírito. Eu também conheço algumas igrejas que nós chamamos, que falaram que tiveram um grande avivamento, mas agora, com essa situação, não resta nenhum sinal do Espírito Santo de Deus. São igrejas que estão mortas, áridas, vazias. Antes, abrigavam 1000 pessoas em seus templos, ou talvez até mais. Hoje, a situação da igreja. Olha a situação da igreja. No entanto, também, eu conheço igrejas onde o Espírito Santo de Deus foi derramado há muito tempo e ainda Deus está agindo de uma maneira poderosa na vida desta igreja. E esta é a obra do Espírito Santo que Isaías está descrevendo para nós, para este momento. E uma vez que o Espírito Santo, tendo se afastado ou removido da igreja, deixa de haver qualquer restrição. Quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho dele que coisa incrível isso,
quando o Espírito Santo de Deus vem na vida da igreja, o primeiro trabalho é limpar a igreja do Senhor. Limpar a sua igreja. Ele tira tudo que atrapalha dentro da igreja. Ele tira tudo que está atrapalhando o fluir do Espírito Santo de Deus. Isso significa o quê? Ele começa a limpar individualmente as pessoas, a limpar os membros dessa igreja. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Toda carnalidade dentro da igreja é mandada para fora. Mexericos, fofocas, aqueles que têm línguas amargas são mostrados e expostos. Os que mentem e acusam falsamente são isolados a enfrentar, são levados a enfrentar a sua verdade. Aqueles que são infiéis também são mostrados a sua infidelidade dentro da igreja. Deus limpando a sua igreja. E logo que causam, e é interessante também, e aqueles também que causam divisões, eles estão vivendo uma nuvem negra, feita por eles mesmos. Estão em confusão. Tudo isso o Espírito Santo de Deus mostra, para que a sua igreja, a igreja de Jesus, seja limpa. E é interessante que o nosso pastor, mas como é isso? Qual a prova da evidência disso? Quando nós olhamos, quando aconteceu em Atos, a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus veio, a palavra de Deus é bem clara que quando Pedro começou a pregar, quando a unção do Espírito Santo de Deus estava ali, o coração das pessoas foi atingido naquele momento por uma grande pontada. E eles começaram a gritar: o que faremos para sermos salvos? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa mensagem me tocou. O que eu preciso fazer? E é interessante que a palavra de Deus é bem clara, que milhares de pessoas foram a Jesus Cristo. E quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos em Atos, livro de Atos capítulo 2, eles não tinham de ser convencidos ali por nenhum recurso publicitário, por nenhum truque, ou por uma distração profissional. Simplesmente, eles reconheceram o seu pecado e eles queriam a liberdade. Com certeza, eles entenderam João 10:10. Jesus veio para trazer a libertação para a minha vida. E os que não quiseram que o seu pecado fosse exposto. E é interessante que a igreja estava assim. Na verdade, tinha um casal lá na igreja, em Jerusalém. Eles estavam com o seu pecado oculto. Esse casal era Ananias e Safira. E com certeza, eles pagaram com a sua própria vida a sua mentira. É interessante que quando nós olhamos para a vida desse casal, tem Atos capítulo 5, você pode ficar impune com o pecado oculto em uma igreja morta, em uma igreja seca, mas não em uma igreja onde o Espírito Santo de Deus está presente. É interessante quando nós trazemos a nossa vida assim também. O Espírito Santo, ele aponta, ele mostra, ele revela onde nós estamos falhando com o Senhor, e com certeza já aconteceu com você também. Já aconteceu algum fato com você também. E é interessante, irmãos, meu querido, você que está nos escutando, o Espírito Santo de Deus, ele também é ele que vai administrar a paz dentro da igreja. Ele vai conceder as porções de paz, tanto para o púlpito, quanto também para a congregação. E essa semana eu fui confrontado. Pastor, fique em paz. É o Espírito Santo de Deus trazendo uma mensagem para a minha vida também, como para a sua vida também. Se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai distribuir porções de paz para a sua vida também. Mas, porém, ele veio trazer paz, o juízo também, paz também vem acompanhada da justiça. E o fruto da justiça de Deus, aqui nós aprendemos algo, que o fruto da justiça de Deus é a segurança e a paz.
O Espírito Santo de Deus produz tudo isso na nossa vida. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. E no capítulo 32 de Isaías, versículo 17 e 18, Isaías descreve isso para nós de uma maneira tremenda, que o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, porque eles têm o Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda isso. No momento de crise, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou ter morada de paz, eu vou ter uma morada bem segura, eu vou ter um lugar quieto e tranquilo. Isaías 32, versículo 17 e 18. Minha esposa estava me mostrando, ali agora, a fila para entrar no shopping Interlagos. Tantas pessoas indo para o shopping. Quando nós olhamos hoje, com certeza, a visão daquelas pessoas ali no shopping é um lugar de paz, tranquilidade, de repouso. Mas o povo de Deus ainda não encontrou esse lugar de paz. Nós tínhamos que estar aqui na casa do Senhor, clamando por misericórdia de Deus, clamando por retidão, clamando por um lugar tranquilo e quieto. Isaías 32, versículos 17 e 18. E a paz vem por quê? Por que a paz vem? Olha como o mundo não tem essa visão. A paz vem porque a justiça de Deus está agindo. O Espírito Santo está ocupado, varrendo para longe toda inquietude, todo distúrbio e toda condenação. E é interessante. E o que segue depois? O que a paz vai trazer? A paz vai trazer paz no seu lar, paz na casa de Deus. E quando o povo de Deus tem a paz de Cristo, essa paz não é afastada do povo de Deus. O povo de Deus vai viver em lugares tranquilos. Aí nós vamos entender que o Senhor é meu pastor. Ainda que eu passe por toda e qualquer dificuldade na minha vida, o Senhor está comigo. Isaías continua. No capítulo 32, versículo 19, essa paz toda, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, isso é para nós, os que semeais junto a todas as águas. E onde você tem semeado? Onde você tem lançado a sua semente? E é interessante que a profecia de Isaías estava na época do rei Uzias, porém também se aplica ao povo de Deus hoje. Essa profecia é para nós hoje. O fato é que toda geração, irmãos, eu tive uma dificuldade que a gente não pregava mais isso, mas hoje com o tempo eu posso falar isso, que toda geração precisa de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos hoje, a minha igreja Batista Betel precisa de um derramamento do Espírito Santo de hoje, como nós não vimos ainda, comparado a que o Espírito Santo de Deus deseja realizar na nossa vida e na vida da igreja. Isaías mostra o que também acontece. E nós estamos vivendo isso. Quando o Espírito Santo de Deus se afasta, também há evidências quando o Espírito Santo de Deus não está presente. Quando o Espírito Santo de Deus não foi derramado. No capítulo 32, versículo 10 e 13. Olha o que Isaías declara. Vireis a tremer. Tem gente que está com medo. Com medo. Irmãos, vou parar um pouquinho aqui, só para pensar aqui um negócio aqui, rapidinho. Só para a gente entender um negócio aqui. Por que muita gente, os crentes tremeram com isso? Por que você não tem certeza da sua salvação, não? Se você não morrer disso, vai morrer de outra coisa. Né? Tem jeito. Mas você tremer, e olha quem não tem o Espírito Santo de Deus, vireis a tremer, porque a colheita vai acabar. E não haverá colheita. Tremei, turvai-vos,
batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros, como também sobre todas as casas onde a alegria, onde que a cidade ainda diz viver uma alegria. Em outras palavras, a sua vida não dará mais frutos. A sua família, a sua igreja, os seus relacionamentos, eles vão estacionar. E o nosso apelo hoje, acorde. Acorde, membro de igreja. Acorde você que se diz ser cristão. Você precisa que o Espírito Santo volte para a sua vida. Nós precisamos entender isso. E é interessante também, o texto é bem claro. O que são os espinheiros? O que são esses abrolhos que Isaías escreve para nós? E o que isso tem a ver conosco hoje? Significa vazio, sequidão e desapontamento. Quantas pessoas ficaram vazias nesse momento de crise? Quantos ficaram com medo? E tinha gente que não podia nem pegar na mão, né? Eu fiquei pensando outra coisa também. Quando nós voltarmos aqui, como você vai pedir para cantar, para abraçar alguém, se você não estava aqui? Abraça seu irmão, olha para trás, olha para frente, pula para o lado, pula para o outro. Se você estava seco, desapontado, vazio, nós não precisamos de diversões dentro da igreja. O que nós precisamos é do mover do Espírito Santo de Deus. E é interessante também, e essas coisas acontecem na vida de tantos congregados, e eles vão se levantar e vão começar a estragar o mover do Espírito Santo de Deus. Palavra dura, por todo mundo a gente escuta isso. Pastores falando sobre tudo isso, sobre os espinheiros que estão dentro da igreja. Pessoas vazias, pessoas secas, que só querem distrações na igreja do Senhor. E é interessante também que quando ele fala sobre tudo isso, esses espinheiros se refere a um grupo restrito, a uma panelinha, que acredita ter autoridade espiritual dentro da igreja, que com certeza muitos pastores estão enfrentando hoje. E é interessante também que a palavra de Deus é muito clara, que esses espinheiros são ingovernáveis, indisciplinados e ficam constantemente promovendo o caos dentro da igreja. E é por isso que a igreja não pode mais voltar com isso. É interessante também que nós achamos, eles se acham convertidos e acabam até assustando o novo convertido dentro da igreja. O novo convertido vai embora, ao invés dele encontrar um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar do mover do Espírito Santo. Eles têm causado distúrbios dentro da igreja. E como isso tem afetado também o púlpito da igreja. Há muitos pastores também que estão prontos até para desistir. Nós estamos vendo isso hoje. Pastores querendo desistir. Não vejo mais fruto no meu ministério. Agora eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou reduzido a nada. E eu fico imaginando também quantas esposas de pastores tinham que até dizer: meu bem, desista disso. Para que isso? Olha o que você está enfrentando. O povo não quer, a igreja não quer, o povo não vem. O povo não vem adorar o Senhor. Qual a razão disso tudo? Você não é obrigado a aguentar esse tipo de pressão. Até um trabalho secular seria melhor do que isso. Com certeza, muitos pastores já escutaram isso também. É interessante que a igreja, quando nós pensamos na igreja, a igreja tem entrado em decadência. Irmãos, nós não vamos melhorar. E a palavra de Deus é muito clara, que o amor de muitos vai esfriar. Louvado seja Deus que isso já está se cumprindo. As pessoas, nós chamamos de espinhosas, que contribuíram para essa tragédia. São como aquele povo que saiu
do Egito. Esses homens ingovernáveis ficavam lutando contra a autoridade de Moisés. Queremos um outro líder. E a verdade é que você não consegue mudar a gente assim. Se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Eles vão viver e morrer no deserto de desespero e muita confusão, exatamente como a nação de Israel morreu. Seus corações vão continuar endurecidos mais e mais e mais, porque eles estão resistentes à ação do Espírito Santo. Eu creio nesse momento da igreja hoje. A igreja precisa de uma limpeza. A igreja de Cristo precisa de uma limpeza. A igreja de Cristo precisa ser limpa. E nenhum pastor, nenhum evangelista tem poder para limpar a casa de Deus. Isso não pode ser feito pelo carisma, não pode ser feito pela força, não pode ser feita por uma habilidade. A única coisa que a igreja não precisa é de um truque produzido por homens ou de inventar mais livros. Aprenda a fazer isso, aprenda a fazer aquilo, ou criar métodos, ou criar um novo método para motivar uma igreja morta. A igreja não precisa disso. A igreja precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Limpar a casa de Deus. Limpar a casa de Deus é obra unicamente do Espírito Santo de Deus. E quando ele vem, a obra do Espírito Santo de Deus, ela não é pela metade. Ela é completa. E quando ela vem de cima a baixo, do púlpito até os bancos da igreja. A obra de Deus começa assim. Não importa o quanto a sua igreja seja pequena, seja grande. O fato é, se a sua igreja não estiver cheia da justiça e da retidão do Espírito Santo de Deus. Qual a razão de nós estarmos aqui? Como pastor, eu tenho de reconhecer que é possível permitir o Espírito Santo de Deus saia da nossa alma, saia da nossa vida. Você pergunta como? O Espírito Santo habita em mim, habita em você também, como poço de água viva. E Jesus mesmo disse, do nosso interior iriam fluir rios de água viva. Mas se o meu coração, se o seu coração não está em repouso, ou se eu me torno desencorajado, perco a minha paz, vou viver com os valores do meu coração e se permito também que os meus fracassos entrem no meu espírito, ou se eu tenho ideias de abandonar o ministério devido às dificuldades, então eu permiti que as águas do Espírito Santo de Deus foram embora da minha vida. Eu não vivo em paz. A justiça de Deus. Eu não estou no lugar tranquilo. O Espírito Santo de Deus se foi. E é interessante que Deus 2 vezes, ele avisa a nação de Israel quanto à sua despreocupação. É interessante que em Isaías 32, versículo 11, nos diz o seguinte: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, filhas que estão confiantes. Então Isaías acrescenta, Isaías 32, 11, tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes. É interessante que essa palavra confiante no hebraico está muito seguro de si. O que está sendo dito é, saia desse interesse, ó crente, saia da sua casa, meu filho. Você está tão seguro no seu pecado, tão confiante em si mesmo, que você se tornou preguiçoso espiritualmente. Onde está a alegria de vir à casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Amém. E é interessante, quando eu era pequeno, né? A gente cantava uma música tão legal, né? Lá na classe, lá. Findando a semana, o domingo logo vem. E para nós crianças, alegrias ele tem.
Domingo é dia do Senhor. Histórias lindas para contar, hinos e corinhos para a gente cantar e decorar. Eis porque devemos, eu e você, frequentarmos a nossa EBD. Era alegria, era prazer. Acorde desse estado de indiferença que hoje você está vivendo. Olhando em torno da igreja atual, eu vejo crentes deitados sobre as camas da autodesconfiança. O povo de Deus hoje está desprezando mensagens proféticas que têm sido por toda a live mandada a cada um de nós. São crentes que estão dormindo em plena hora da meia-noite. E Amós, capítulo 6, versículo 1, do 1 até o 6, nos diz o seguinte: vós
súplicas serão ouvidas. E eu agradeço a Deus por esse momento que nós estamos passando. E não perderam o mover do Espírito Santo. Eu também sou grato a Deus por cada homem e mulher que tem inflamado o Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu sou grato a Deus pela nova igreja que está nascendo hoje. E o meu coração chora, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, volte para a tua igreja. Volte, renova a tua igreja, volte e nos toque, Senhor, para que possamos ter um ardente amor por Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, volta e limpa a tua igreja de todos os planos, todos os esquemas que foram trazidos pelo homem e não pela palavra de Deus. E o nosso clamor continua, ó Espírito Santo de Deus, volte para a nossa igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. E o seu clamor como cristão, como membro de uma igreja, clama, Espírito Santo de Deus, volte para a nossa casa, volte para a nossa igreja, volte para a nossa Betel, que é um lugar de oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. A tua igreja está aqui. Ó Deus, o nosso clamor nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, traga paz para aqueles que necessitam de paz. Traga justiça, Senhor. Quando nós entendemos a justiça de Deus, ela vem acompanhada de tudo aquilo que nós necessitamos. Meu Deus, muito obrigado. Nós já entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nesse momento, Pai. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem paz, tem segurança. Isso nos renova. Isso molda até o nosso caráter cristão. Louvado seja Deus, porque o Senhor caminha conosco. O Senhor tem estado conosco. E não tem faltado nada para aqueles que buscam o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor nos guardou. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia também. Renova a nossa igreja. Muda a nossa igreja, Jesus. Nos abençoe aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo. Divulgue essa mensagem. E divulgue a mensagem de domingo pela manhã. Salvo, mas ainda perdido. Divulgue essa mensagem. Olha, o pastor da igreja Batista Betel vai estar pregando salvo, mas ainda perdido. Como é isso, pastor? Assista aquilo que Deus colocou no meu coração domingo. E que Deus, assim, nos abençoe. Domingo às 9 horas. Nós esperamos por você aqui, na nossa página. E que Deus, assim, nos abençoe. Amém.